Muito bem, então na formação passada nós lemos e comentamos o primeiro capítulo desse comentário de Santo Agostinho ao Salmo 119, o primeiro Salmo das Subidas, onde ele faz uma introdução ao Salmo. E nós tínhamos colocado em destaque esse sentido cristológico que Santo Agostinho usa. Ele faz uma leitura cristológica. Cristo, que na sua humildade ele desce até nós, fazendo-se homem, para nos elevar até a sua grandeza. Então, ele se torna um vale de lágrimas com a sua humanidade, capaz de sofrer, capaz de padecer por nós. E através dos seus sofrimentos, ele nos eleva até essa alta montanha. Então nós tínhamos falado sobre este tema na formação passada. E na formação de hoje vamos continuar essa reflexão profunda, belíssima de Santo Agostinho, agora abordando o capítulo 2. Nesse capítulo, Agostinho também continua abordando o tema cristológico. Cristo é quem dá sentido às Escrituras. Jesus dizia, a lei e os profetas falavam de mim. É Cristo que dá sentido a toda a palavra escrita, a toda a Sagrada Escritura. Então, Agostinho vai dizer assim, a partir do capítulo 2. Em consequência disso, meus irmãos, cantemos este salmo de ascensão para subirmos pelo coração, pois Cristo desceu até nós a fim de podermos subir. Esse é o resumo praticamente que Agostinho faz do parágrafo anterior do comentário. Efetivamente, Jacó viu uma escada e nela anjos que subiam e desciam. Viu ambas as coisas. Então vocês vão lembrar que lá no livro do Gênesis, no capítulo 28, o patriarca Jacó tem essa visão de uma escada que chega até o céu e que os anjos vão subindo e descendo até essa escada. Santo Agostinho agora vai aprofundar no significado dessa escada de Jacó, unindo ao tema da ascensão, um salmo de ascensão, um salmo de subida. Podemos pensar que os que subiam representavam aqueles que se aperfeiçoam e os que desciam, os que desistem de avançar. De fato, encontramos isso no povo de Deus. Uns progridem, outros desanimam. Então, em um primeiro momento, Agostinho faz essa leitura. Ele diz, olha, essa escada na qual os anjos sobem e descem pode ser, então, aparentemente pode ser sinal daqueles cristãos que sobem, que se aperfeiçoam na santidade, e aqueles que descem, ou seja, que não avançam, que se cansam e desanimam de crescer na santidade. Mas não vai ser bem assim. Vai ser interessante a interpretação final que vai dar Agostinho desse texto, desse relato, né, da escada de Jacó. Com efeito, o apóstolo habitava em determinada altura. Desculpe, aqui pulei um parágrafo, né? Voltando aqui, diz assim, a escada podia figurá-los, mas talvez seja melhor entender que tanto os que sobem como os que descem na escada são os bons. Então, esses que sobem e descem a escada, Agostinho vai dizer, a melhor interpretação é interpretar como pessoas boas. Então, o que significa subir e descer por essa escada? Então, esse é um salmo de subida. Não foi sem razão que não se disse os que caem, e sim os que descem. Então,
a grande diferença entre descer e cair, pois Adão caiu, né, na leitura do Gênesis capítulo 3, versículo 5, e Cristo desceu. Né? Cristo desceu até nós. Então, uma coisa é descer e outra cair. Essa escada fala que se desce, se sobe, mas não se fala que se cai da escada. Né? Um caiu, Adão, o outro desceu, que é Cristo. Um caiu por soberba, outro desceu por misericórdia. E não foi somente ele que desceu. Na verdade, do céu foi apenas ele que desceu, mas muitos santos, imitando a Cristo, descem até nós e desceram até nós. Outra vez, olha só o sentido cristológico desse texto. Cristo é aquele que desceu, né? São Paulo tem uma carta, ele vai dizer, se não me equivoco, carta aos Coríntios, que fala que Cristo ele desceu, ele subiu, porque antes ele desceu até nós, né? Diz São Paulo. Ou seja, Cristo, em primeiro lugar, é ele quem desce até a nossa humanidade, o vale de lágrimas, né? Capaz de sofrer, capaz de sofrimento. Mas não somente Cristo. Agora, Agostinho ele passa do sentido cristológico para o sentido eclesiológico. Na verdade, também muitos santos descem e desceram até nós. E agora Agostinho vai explicar o que significa essa descida. Com efeito, o apóstolo habitava em determinada altura do coração, quando dizia: se nos deixamos arrebatar para fora do bom senso, foi por causa de Deus. Né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Se for arrebatado, fora por causa de Deus. For arrebatado para além de toda a fragilidade humana, além do tempo, de tudo que desvanece, nascendo e morrendo, de tudo que é transitório. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai falar dessa experiência, desse arrebato que ele foi elevado até o terceiro céu, onde ele viu e escutou coisas inefáveis. Né? Ele foi elevado. Do coração, ele habitava em certa inefável contemplação, quanto possível. Sobre ela declara que ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha alcançado determinada altura do coração. Ele tinha alcançado essa subida na vida de santidade. Ele alcançou subir até Cristo. O que quer dizer somos sensatos? Se pergunta Santo Agostinho. Falamos de tal modo que podeis compreender. Pois também Cristo assim fez, ao nascer e sofrer, a fim de que os homens pudessem falar a seu respeito, pois é fácil para o homem falar sobre o homem. Quanto a Deus, quando falará o homem sobre ele assim como ele é? Facilmente, porém, fala o homem sobre outro homem, tendo em vista que os grandes descessem até os pequenos e só lhes falassem daquilo que é grande, o Senhor que era grande se fez pequeno, a fim de que os grandes falassem aos pequenos sobre ele. Então, aqui Santo Agostinho está dizendo, bom, um ser humano consegue falar sobre coisas humanas de modo fácil, né? Relativamente fácil. Agora, para falar coisas divinas, é Deus que desce em primeiro lugar e faz com que essas pessoas que estão em lugar elevado, como o apóstolo Paulo, possa também nos falar de modo simples ao simples. Ouviste agora isso mesmo que digo ao lermos o apóstolo. Se estáveis atentos, ele assim se exprimiu. Não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais.
Então, aqui é interessante porque Agostinho menciona o que a Assembleia ali na igreja acabava de escutar. Então, tinham escutado a carta de São Paulo aos Coríntios. Então, ele disse: vós estáveis atentos, ele assim se exprimiu. Por conseguinte, o apóstolo Paulo fala a espirituais nas alturas, mas para se dirigir aos carnais, ele desce. Pois para saberdes que ao descer fala daquele que desceu, eis como fala São João, né, permanecendo em si mesmo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Então, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo São João são essas pessoas que, estando em uma alta contemplação de Deus, eles descem até nós para nos ensinar os mistérios de Cristo. Aprende se podes, toma-o, é alimento. Mas hás de responder-me: na verdade, trata-se de um alimento. Eu, porém, sou uma criancinha, devo tomar leite para tornar-me capaz de comer alimento sólido. Então, se deves nutrir-te de leite, mas isto é um alimento sólido, que ele passe pelo corpo da mãe antes de vir a teus lábios. A mãe come o alimento que ela passa à criança, transformando-o através de seu corpo em leite. Aqui Agostinho usa esse alimento, esse exemplo, né, do alimento. A criança recém-nascida não é capaz ainda de alimento sólido, porque lhe faltam dentes, lhe falta capacidade para digerir, né, o alimento sólido. Então, a criança, ela bebe o leite materno. Então, o que faz a mãe? A mãe se alimenta e o alimento consumido pela mãe se transforma no leite materno. É interessante aqui esse exemplo que está dando Agostinho. Ele está dizendo que Cristo, ele, ao descer até nós, é como se fizesse uma mãe, né, que nos dá esse leite materno, ou seja, ele transforma aquele alimento sólido em algo acessível para nós através da encarnação. Ou seja, Cristo, que é inacessível, a segunda pessoa da Trindade, inacessível, agora se torna acessível graças ao mistério da encarnação. O Verbo se fez carne e agora ele é acessível a nós. Nós podemos ter essa experiência sensível de Jesus, porque o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Assim também o alimento dos anjos, que é o Senhor, o Verbo, se fez carne, se transformou em leite, assumindo a nossa humanidade. Então, se nós, antes da encarnação, tínhamos dificuldade em conhecer a Deus e a humanidade inteira estava toda ela debruçada na adoração de muitos falsos deuses, agora com a encarnação, o ser humano já não tem mais motivo para duvidar e errar do verdadeiro Deus, porque ele se fez carne, ele se fez acessível. Aquele alimento sólido que nós não éramos capazes de comer, agora vem até o nosso encontro na nossa humildade, na nossa corporeidade, na nossa natureza humana. Então, o alimento dos anjos, ou seja, o Senhor, o Verbo se fez carne, se transformou em leite. Ora, diz o apóstolo,
dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar. Portanto, oferecendo leite, desceu até os pequenos, e tendo descido, deu àquele que havia descido. Então, o apóstolo Paulo, né, também tendo chegado a essa altura, ele é capaz de descer para dar esse leite aos seus discípulos. Porquanto disse: pois não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Então vejam aqui a encarnação do Verbo, ou seja, Jesus crucificado, o vale de lágrimas. Ele, na sua carne, se transformou em um vale de lágrimas, capaz do sofrimento. O Deus impassível, o Deus que não era capaz de sofrer, agora na encarnação, ele é capaz de experimentar o sofrimento humano. Se apenas dissesse Jesus Cristo, podia ser Jesus Cristo segundo a divindade, segundo o Verbo, junto de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas a este é dito desta maneira, os pequenos não entendem, né? Então, mas a este, isto é, dito desta maneira, os pequenos não entendem. Ou seja, se São Paulo não tivesse dito, né, eu não me interessa outra coisa, né, falar entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Se ele tivesse simplesmente dito Jesus Cristo, sem falar da crucifixão, daria talvez a entender o Verbo antes da encarnação. Difícil de ser, digamos assim, compreendido, digerido por aqueles que ainda não podem se alimentar de alimento sólido. Por isso o apóstolo Paulo, em também essa benevolência para com os pequenos, então ele fala que é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo crucificado. Como então entendem os que tomam leite? Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Suga, portanto, aquilo em que ele se transformou por tua causa, e crescerás para alcançar aquilo que ele é. Ou seja, nós, na nossa espiritualidade, e Agostinho ele vai muito nessa linha de Cristo como único mediador, né? Temos de sempre ir pela humanidade de Cristo. Cristo na sua humanidade. Então, ele, sendo invisível na sua divindade, agora se faz visível na sua humanidade. Mesmo a Santa Teresa de Jesus, ela fala que aqueles místicos, né, que alcançaram uma grande oração, devem sempre voltar a contemplar a humanidade de Jesus. Porque seria uma falsa mística, uma falsa vida de união com Deus, se não é através da humanidade de Cristo Jesus. Porque esse foi o caminho que Jesus quis estabelecer para que nós chegássemos até Deus, a sua humanidade. Então, meditar na humanidade de Cristo Jesus, desde a sua encarnação até a sua ascensão ao céu e o envio do Espírito Santo. É o que faz, por exemplo, a liturgia da Igreja. A liturgia, durante o ciclo inteiro do ano litúrgico, está continuamente contemplando os mistérios do Verbo encarnado. A sua encarnação, 25 de março, né, que a Igreja celebra, o seu nascimento em Belém, 25 de dezembro, né, a adoração dos magos, 6 de janeiro, né,
os mistérios do seu batismo, batismo do Senhor, da transfiguração, né, os mistérios da ascensão, né, do envio do Espírito Santo sobre os apóstolos. Vejam, continuamente a igreja também vai por esse caminho de contemplação dos mistérios do Verbo encarnado. É o modo como, é o caminho que nós temos para chegar até Deus, a contemplação desses mistérios, né? Santo Inácio de Loyola, ele ensina, né, no livrinho dos exercícios espirituais, esse método de oração mental que é muito, muito frutífero, né, cheio de bons frutos, que é o método dessa contemplação inaciana, que é uma espécie de contemplação ativa, ou seja, que nos predispõe para a contemplação mística. É uma boa antessala, é uma preliminar, uma preparação, né, para, se Deus quiser. Sempre a contemplação mística é um dom de Deus, não é um esforço humano, mas Inácio de Loyola, no livrinho dos exercícios, nos ensina também essa contemplação ativa, né, que ele chama essa composição vendo o lugar, que é uma espécie de visualização dos mistérios da encarnação do Verbo. Eu visualizo as cenas, diz Inácio de Loyola, eu devo visualizar, né, ver as personagens. Então, por exemplo, se eu estou contemplando o mistério do Natal, ver ali Maria, José, né, contemplar com uma visão de fé os pastores, os magos adorando o menino Jesus. Lembre, é uma visualização, não é uma visualização fantasiosa, fantástica, mas é uma visualização de fé. Ou seja, eu vejo, eu imagino isto porque eu creio neste mistério. É fruto da fé. Essa visualização inaciana, essa contemplação inaciana é uma contemplação de fé. Se usa a imaginação, com certeza, mas não é uma imaginação louca, uma imaginação fantástica, né, desordenada. É uma imaginação de fé. Então, visualizar as personagens daquele mistério do Verbo encarnado. E não somente visualizar, mas também escutar, diz Inácio de Loyola. Escutar o que estão dizendo, o que os pastores estão dizendo, o que os anjos estão cantando para os pastores, né? O que os magos estão falando, o que Maria, né, o que José. Isso daí nos ajuda a entrar no mistério daquela cena do Verbo encarnado, né? Isso que eu digo do mistério do Natal, podemos estender a todos os mistérios da vida de Jesus, a sua vida oculta em Nazaré, né, as suas pregações, as curas que Jesus fazia, a cura do leproso, a cura do cego, os episódios da sua vida, encontros com diversas pessoas, os fariseus, os pobres, os necessitados, os possessos, né? Todos esses mistérios da vida de Jesus, né, a paixão, a crucifixão de Jesus, devem ser o tema principal das nossas contemplações. Contemplar o mistério do Verbo encarnado. É assim que nós vamos a Deus nosso Senhor, através dessa oração contemplativa, essa visualização, essa oração mental. Suga, diz Santo Agostinho, né? Então, se o Verbo encarnado é este leite materno, nós devemos então sugar este leite materno. Suga aquilo em que Jesus se transformou por tua causa e crescerás para alcançar aquilo que ele é, ou seja, verdadeiro Deus. Então, se nós estamos contemplando o mistério do Verbo, nós vamos crescer. Se nós nos estamos alimentando desse leite que ele nos deu através da sua encarnação, vamos chegar até a sua divindade, vamos nos santificar, vamos, em outras palavras, né, como
A tradição oriental gosta tanto de falar, vamos nos divinizar, chegar até a sua divindade, né? Claro que não por natureza, mas por graça. Existem, portanto, alguns que descem e outros que sobem. Naquela escada, há os que sobem e os que descem. Quais são os que sobem? Os que avançam até o sentido espiritual. Quais os que descem? Aqueles que, embora de acordo com as possibilidades humanas, gozam da inteligência das coisas espirituais e, no entanto, descem até os pequenos, falando-lhes de sorte que possam compreender, e, nutridos de leite, tornam-se capazes e idôneos relativamente ao alimento espiritual. Então, se nós fazemos esse caminho de contemplação do mistério do Verbo, ou seja, se somos humildes e começamos contemplando a humildade de Jesus encarnada, nos diversos mistérios da sua vida, nós vamos crescendo. E conforme vamos crescendo em santidade, em vida espiritual, seremos também capazes de alimentar os nossos irmãos e irmãs com esse mesmo alimento. Isaías, irmãos, também ele foi do número dos que desceram até nós. Evidenciam-se os degraus pelos quais desceu. Assim falou ao respeito do Espírito Santo. Sobre ele repousará o espírito de sabedoria e de discernimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de ciência e de temor do Senhor. Começou pela sabedoria e desceu até o temor, né? Então aqui esse trecho, olha só, espírito de sabedoria, discernimento, né? Ou de ciência, também vocês, né? Discernimento, de conselho, de fortaleza, de ciência e de temor. Começou pela sabedoria, diz Agostinho, e desceu até o temor. Da mesma forma, aquele que ensinava desceu da sabedoria até o temor. Tu que aprendes, se progrides, sobe do temor até a sabedoria. Pois está escrito, o temor do Senhor é o princípio do saber. Olha só que interessante, né? Isso daqui também é algo muito próprio da pedagogia dos padres da igreja, da pedagogia cristã. Ou seja, o verdadeiro ensino, a verdadeira educação cristã tem como base o temor do Senhor. O temor do Senhor é princípio do saber. É a partir do temor do Senhor que a criança vai crescendo em sabedoria, estatura e graça. O temor do Senhor, temor nas Escrituras não significa um medo assim, né? Tô apavorado, tô com medo, não. Temor do Senhor significa uma reverência, uma piedade, uma religiosidade. Então, a educação cristã é baseada nessa piedade, nessa reverência para com Deus, nessa religiosidade. Ensinar às crianças o temor de Deus é ensinar essa piedade, essa religiosidade, que é a base de toda educação. De nada adianta a criança aprender a falar diversas línguas, e fala o inglês, e fala o alemão, e fala o francês, e fala o espanhol, né? Ou ensinar para a criança as ciências modernas, e ela sabe geografia, e sabe geometria, e sabe física. A criança fica erudita se falta a base da educação, que é o temor de Deus. Se a criança, depois ela cresce na impiedade, na iniquidade, de nada adianta. Vai ser uma pessoa muito erudita, mas ao final da vida ela vai se dar conta que não sabe nada, né? Santa Teresa de Jesus dizia: quem se salva, sabe. Quem não se salva, não sabe nada. E essa frase, né, dentro desse realismo, é muito verdadeiro. Ou seja, o temor do Senhor é a base de toda educação cristã. Ou seja, aprender
a piedade para com Deus, a religiosidade, essa veneração, esse respeito sagrado. Isso é o temor. Então, Isaías, ele começou pela sabedoria e chegou até o temor. Agora, pois, escutai o salmo. Eis, tenhamos diante dos olhos um homem que está para subir. Onde está a ascensão? No coração. De onde há de subir? Da humildade, isto é, do vale de lágrimas. Aonde vai subir? Até aquele que é inefável, e apesar disso, foi dito, ao lugar que ele determinou. Ok? Então, a verdadeira educação vai precisamente começar aqui, no temor de Deus, ou seja, nessa humilde reverência, nesse humilde reconhecimento da grandeza de Deus nosso Senhor. É a base de toda sabedoria. Se nós queremos chegar a uma sabedoria, ou seja, se queremos chegar a ser espirituais, crescer em vida de santificação, em primeiro lugar a gente tem que descer até a humildade e aprender o temor de Deus, contemplando os mistérios da encarnação do Verbo. Então, aqui na verdade, nesse capítulo 2 de Santo Agostinho, tem muitos elementos, tanto, eu diria assim, elementos fundamentais da cristologia de Santo Agostinho, também da sua formação cristã. Então, posso até concluir aqui essa formação justamente com isso. Cristo encarnado, ele é o caminho que nos leva até Deus. Esse caminho é um caminho onde nós também devemos começar sendo humildes, né? Ou seja, tomando esse leite da encarnação do Verbo através do temor de Deus. Ter essa profunda religiosidade, buscar a piedade, buscar a religiosidade, buscar realmente colocar a Deus em primeiro lugar, cumprir o primeiro mandamento. Isso é a base de toda a formação cristã, de toda a educação cristã, porque o temor de Deus é o princípio de todo o saber.